Olá, olá, bom dia, garotada do sexto ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton para mais uma aula. Galerinha, na aula de hoje nós vamos falar a partir da página 48. Lembrando que nós já estamos no capítulo 16 do livro de vocês. Então hoje nós vamos falar sobre os mosteiros, as bibliotecas, como era o ensino aí no período medieval, certo? Opa, tá errado o slide, deixa eu botar aqui no slide correto. Esse aqui é a nossa aula de hoje, que lá foi da aula passada. Então essa daqui é que é a nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá, abra lá seu livro na página 48, Mosteiros e Bibliotecas. Galerinha, na última aula a gente conversou, né? Falei para vocês que os religiosos, né, eram os grandes responsáveis pelos ensinamentos do período medieval. Eram os grandes responsáveis aí por essa questão de disseminar a verdade, até mesmo como a verdade considerada por eles naquela época uma verdade, tá? É importante a gente saber isso. A verdade que eles consideravam naquela época não é mais a verdade considerada hoje, mas eles pregavam uma verdade baseada lá nos escritos sagrados, tá? Alguns baseados na Bíblia, outros baseados em filósofos cristãos da época. Então, eles que eram responsáveis aí por disseminar o conhecimento, a sabedoria. Então, a gente pode dizer que a Igreja Católica ela foi responsável aí, né, em grande parte aí por disseminar conhecimento e também pela preservação da cultura greco-romana. Lembra, antes da Idade Média nós estudamos sobre os gregos e romanos, lembra disso? Pois é, então os ensinamentos que foram desenvolvidos no período em que viveram os gregos, no período em que viveu o Império Romano, isso foi preservado graças à Igreja Católica, tá? Os manuscritos gregos e os manuscritos romanos que estavam escritos em latim, muitas vezes eles eram copiados por monges e eles eram guardados em seus mosteiros, né? Até mesmo em bibliotecas. Então hoje, se a gente pode falar de alguns filósofos gregos, como Aristóteles, como Platão, é graças a esses monges da Igreja Católica que muitas vezes transcreviam do próprio grego para o latim esses manuscritos e os guardavam, né? Senão provavelmente já tinha se perdido e nós não saberíamos muita coisa dos ensinamentos filosóficos do período grego, por exemplo. Então muitos desses materiais que eram manuscritos por eles passaram a ser usados nas escolas que eram fundadas pela igreja naquele período. Essas escolas tinham como objetivo aí formar clérigos, ou seja, eram escolas da igreja para formar membros para a igreja, mas não membros como a gente chama, membros de banco, né? Era para formar mesmo pessoas que iriam ter função, ter algum cargo administrativo dentro da organização da Igreja Católica. No caso, aí, atender essas necessidades dos cultos, a necessidade que a Igreja Católica tinha, era como se as escolas naquela época fossem aí, preparar mão de obra para a própria Igreja Católica. Entendeu? Lembrando que naquele período não tinha tantas escolas como é nos nossos dias, obviamente, né? O conhecimento estava restrito aos membros da Igreja Católica, tá? Naquele período, gente, os membros do clero eles eram divididos aí em clero secular e clero regular. O clero secular eram aqueles que participavam da administração da igreja, tá? E da vida aí nas paróquias. O clero regular era formado aí por religiosos que viviam sob a disciplina de uma regra religiosa e muitas vezes eles tinham que abandonar o mundo, né? Fazer voto, por exemplo, de pobreza, como é o caso dos franciscanos. Tá? Então eles passavam a viver aí em mosteiros, em abadias, e nesses locais eles vão se dedicar aos estudos, vão se dedicar a práticas religiosas, à leitura, à cópia de textos da Antiguidade Clássica. Então, se você pertencesse, por exemplo, ao clero secular, você ia ter a função aí administrativa dentro da Igreja Católica. Se você pertencesse ao clero regular, a sua função seria cuidar desses manuscritos, transcrever, estudar, abandonar o mundo externo, não ter contato aí com esse mundo que para eles consideravam impuro, tá?
Então, na verdade, aí os mosteiros que ficavam em locais isolados, por exemplo, no alto de montanhas ou em em lugares aí que era difícil ter acesso das pessoas que viviam no povoado, lugares longe das vilas, justamente para que esses monges pudessem se dedicar a uma vida de silêncio, uma vida de reflexão sobre os seus estudos, sobre a própria Bíblia, né, voltado apenas para a contemplação, oração. Inclusive aí na página 48 do livro de vocês tem justamente aí, né, uma construção da Idade Média, que é o mosteiro de Montserrat, né? Foi parcialmente destruído aí em período de guerra, em 1940, ele foi reconstruído, mas veja como ele fica aí, né, quase que dentro de uma montanha, né, um lugar aí de difícil acesso, certo? Os documentos produzidos nos mosteiros, gente, fruto aí do trabalho dos monges, eles muitas vezes foram catalogados, tá? Foram guardados e eles existem ainda, por exemplo, na biblioteca da Abadia, né, que foi construída no século XI. Essa biblioteca conta com mais de 150 mil livros, tá, de uma coleção aí de iluminuras medievais e moedas antigas, tá? O ensino medieval. Gente, as escolas medievais elas vão surgir em torno das catedrais, em torno das igrejas, tá? E algumas dentro de mosteiros. O objetivo da educação promovida aí pelos clérigos era bem específico. Ler salmos, fazer orações, escrever poemas, preces para Deus e para outros santos, tá? Essas escolas aí ofereciam cursos que tinham como fundamento aí o ensino do latim. Lembra que a Bíblia era em latim e as missas deveriam ser feitas em latim também, tá? Era a língua utilizada pela Igreja Católica. Os primeiros alunos que frequentavam essas escolas eram pessoas que ensinavam, né, por uma vida aí religiosa, queriam uma vida religiosa, ansiavam por uma vida, por seguir o caminho do clero, né? Já com o tempo, a gente vai ter integrantes da nobreza que também vão querer, né, participar, entrar nessas escolas, mas sem interesse de virar clérigos, sem interesse de ter nenhum cargo administrativo na igreja. Queriam ter uma formação educacional, na verdade, tá? As escolas leigas, ou seja, aquelas escolas que não eram ligadas à religião católica, no caso, elas apareceram, mas isso só lá no fim da Baixa Idade Média. Tio, o que foi a Baixa Idade Média? Baixa Idade Média tinha aquele período que a gente conversou sobre o declínio do feudalismo, lembra? Por causa da fome, por causa das pestes, por causa das guerras, lembra? Pois é, então esse período é que a gente chama de Baixa Idade Média. Então, durante o período de Alta Idade Média, que foi o período em que se fortaleceu o sistema feudal, se consolidou, nós vamos ter aí as escolas somente direcionadas pelos clérigos, pelos religiosos. Já na Baixa Idade Média, né, por causa das transformações, aí, o comércio aparecendo, né, crescimento das cidades, então vai meio que tornar a busca por conhecimento uma necessidade, porque eles precisavam fechar acordos, eles precisavam aprender a ler, os burgueses precisavam aí aprender a fazer conta, precisavam aprender matemática. Então, na Baixa Idade Média, meio que se tornou aí uma necessidade ter que aprender, tá? Ter que entrar numa escola. Claro que essas escolas são só para as pessoas ricas, tá, gente? As pessoas pobres trabalhavam desde muito cedo, não participavam desse processo de ensino-aprendizagem. Esse nome, escola, gente, é um nome que ele tem uma origem aí na filosofia da Igreja Católica, que eles vão desenvolver durante a Idade Média, que é a chamada de escolástica, né? A escolástica era o pensamento aí que combinava princípios do cristianismo com a filosofia de Aristóteles. Então, desse nome, né, a escolástica, ela vai definir aí o currículo. O que é o currículo? São os assuntos, as disciplinas que deveriam ser ensinadas nas escolas. Então, a escolástica vai definir o currículo dos estudos que eram desenvolvidos nas primeiras universidades da Europa. Esse currículo foi dividido em trivium e quadrivium.
Trivium era aí gramática, retórica, lógica. O que é retórica? O falar, né? Falar em público. Lógica, você sabe, aquele raciocínio lógico. E a gramática é escrita. E o quadrivium era constituído aí por aritmética, né? Geometria, astronomia e música. As primeiras universidades elas surgem lá durante o século XII, né? Meio que com uma corporação de ofício. Lembra que era uma corporação de ofício? A gente tem aqui exemplos dessas primeiras universidades. Tá? Todas elas representando aí membros da igreja ensinando outras pessoas. Tá? Então as primeiras universidades elas surgem como uma corporação de ofício, um grupo de pessoas ali desenvolvendo esse estudo. Né? Então havia regulamentos internos, e aí por meio desses regulamentos nós tínhamos aí a defesa da instituição religiosa, né? Da instituição católica. O ensino, primeiramente, aí das universidades funcionava dentro das igrejas, tá? Porque as igrejas tinham espaço, né? E o professor geralmente era um membro da própria igreja ou até mesmo um filósofo, tá? E aí você tem, falando dos filósofos na Idade Média, né? O pensamento filosófico aí medieval foi elaborado com base em vários pensadores cristãos. Entre eles, os dois principais é o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino, né? Então, na Baixa Idade Média, eles buscavam aí conciliar, fazer uma relação entre a filosofia dos gregos e dos romanos, tá? Com a doutrina aí cristã da Igreja Católica. Geralmente os alunos entravam na universidade com 14 anos, tá? E aí eles iam estudar o trivium, depois o quadrivium. Geralmente durava 8 anos aí, e a quantidade de tempo que eles iam estudar cada um das disciplinas variava aí de aluno para aluno, mas em média eles passavam 8 anos aí nessa formação. Depois disso, né, eles iam se preparar para exercer um ofício, que naquela época poderia ser a teologia, que era aí ser um membro da Igreja Católica, podia ser a medicina, ou podia ser o direito. Tá? Então a gente pode entender aí que a igreja era grande responsável pela educação dos filhos dos nobres durante a Idade Média. Tudo era ensinado pela igreja. Tá? Muitas vezes esses nobres entregavam seus filhos ainda crianças nos mosteiros, né? Para que eles pudessem ser alfabetizados, instruídos, ensinado a eles filosofia, medicina, direito, teologia. E aí muitas vezes esses meninos, né, que tinham essa formação, eles acabavam sendo encaminhados aí para ter algum cargo público, algum cargo aí de destaque dentro da igreja, né? No caso, eles poderiam se tornar bispos, podiam se tornar cardeais, em alguns casos podiam se tornar até papas, porque conhecimento, estudo para exercer aquela profissão, eles tinham tido, certo? Galerinha, fica para vocês o exercício da página 47 e 53. Qualquer dúvida podem perguntar. Fiquem com Deus e até a próxima aula.